Estamos começando mais um podcast, ou melhor, um videocast, né, aqui no Borogodey, nesse primeiro dia de evento. Meu nome é Brandon, faço parte da Unesco Social como membro executivo. Também sou sócio da Transcriativa, que é um movimento que tem criado e desenvolvido principalmente o Borogodey, que é o que a gente está vivendo agora, e a gente está aqui numa missão de trocar uma ideia sobre uma das 16 lentes da metodologia que embasa todo esse movimento da Unesco Social Transcriativa. Essa lente que a gente tem para falar é a lente de comunidade, e para isso a gente trouxe pessoas aqui, que eu estou muito feliz de compartilhar esse espaço, para nos ajudar a questionar essa lente, entender o que é importante quando a gente fala de comunidade, do que é relevante a gente considerar nas nossas construções como pessoas, como negócios, como estilo de vida. E eu acho que a ideia aqui inicial é a gente se conhecer um pouquinho mais, a gente se apresentar, e aí, a partir disso a gente vai trocando e alimentando essa discussão aqui. E eu gostaria que a gente chegasse no final desse bate-papo com uma pergunta que vale a pena a gente começar a investigar a partir daqui sobre comunidade. O que a gente quer olhar sobre comunidade, né? Qual que é o nosso papel quanto Unesco Social, que é esse olhar da sustentabilidade, quanto Transcriativa, que é esse olhar da criatividade como essa ferramenta para transformar isso. Como que a gente faz isso acontecer? Então, eu quero primeiro abrir aqui para a Bianca se apresentar, e depois Gregory e também Bacurau. Fiquem à vontade. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Na verdade, para começar, já peço licença, né, para chegar. Eu sou a Bianca Ávila, eu sou analista de atendimento na IASWEP. Na verdade, eu diria que eu sou o elo da tecnologia com a humanização. Então, é isso. Nós somos responsáveis pelo aplicativo, né, da Transcriativa, que está fazendo um trabalho Se você não sensacional. baixou, baixe. Exatamente, gente. Se você não baixou, disponível nas lojas, aproveite. Para iOS É para e iOS Android. e Android, é isso. Boa, obrigado, Bianca. Eu que agradeço. Eu sou Gregory, sou fazendo uma autodescrição aqui também, sou um homem hétero, branco, cabelo curto, barba e estou vestindo uma camisa preta. Eu sou artista plástico, também sou membro do board consultivo da Unesco Social Transcriativa e trabalho na Compass UOL, que é uma empresa de transformação digital. Mais especificamente nas tecnologias de gaming, XR, que é realidade aumentada, virtual e metaverso. E quando a gente fala de comunidade, a gente fala também de comunidade gamer, que hoje movimenta cerca de 200 bilhões de dólares por ano, essa comunidade. A gente também está falando dos nativos digitais também, que são essas crianças que estão imersas e não sabem como é que é o mundo antes da tecnologia, sem tecnologia. Então aqui a gente tem uma diversidade de comunidades que a gente vai poder abordar, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento aqui também. Massa, massa demais, com certeza. Eu acho que, inclusive, Bacurau tem muito para contribuir nisso para a gente. E eu quero que você se apresente, claro, mas eu também já quero te fazer uma pergunta, porque eu acho que para a gente iniciar essa discussão sobre comunidade, eu acho que a gente tem que aprender com quem começou isso há milênios, né? Então, Perfeito. eu gostaria muito que você se apresentasse e dissesse para a gente o que é uma comunidade do ponto de vista dos povos originários, do povo indígena, assim, Bacurau. Olá, eu peço desculpa a vocês se eu não explicar direito, se eu não me entender um pouco. Fica tranquilo. Você está em casa. Estamos em casa aqui. Meu nome indígena é Bacurau Tupinambá, do sul da Bahia, da comunidade indígena. Sou artesão. Que momento bom eu estar aqui com vocês, aprendendo cada vez mais, trocando saberes, falando um pouco da minha comunidade, sobre o meu trabalho. Somos o primeiro habitante brasileiro dessa terra que a gente vive, e é isso aí que a gente tem que cada vez falar um pouco da nossa comunidade, o tempo que eu vivi e vou vivendo, né? Nasci na comunidade Tupinambá de Olivença, sul da Bahia, município de Ilhéus. Me criei e aí vivo cada lugar que me convida, eu vou apresentando meu trabalho, vou nas faculdades, sempre estou na USP em São Paulo, estou na PUC, sempre, às vezes,
vou para o Rio de Janeiro, trocar saber com as outras comunidades lá, o Pico do Jaraguá, em São Paulo. Rio de Janeiro, visitei a outra comunidade indígena no costado do estado do Maracanã. E sempre a gente trocando saber com o outro, né? E cada vez mais e aprendendo com vocês, entendendo um pouco, né? De cada um que fala um pouquinho aí, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é o... Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes valores do se viver em comunidade, né? A possibilidade de a gente trocar, né? Independente da classe social, de quem é, da posição. A gente sempre fala, até trazendo um pouco sobre essa relação da Transcriativa com o conceito de comunidade, foi sempre de que esse espaço dessa comunidade fosse um ambiente seguro para a gente poder falar, né? Dar os nossas opiniões, nossas ideias, e mesmo que talvez elas não sejam tão boas, mas que elas tenham espaço para existir, né? Um lugar para ser compartilhado. E hoje, como que funciona, até devolvendo aqui para ti, Bacurau, essa relação hoje de convívio quanto comunidade? Não sei quantas pessoas hoje especificamente tem na aldeia onde vocês vivem, mas como que é essa relação, como que vocês constroem esse respeito comunitário, essa troca de saberes? De onde que vem isso? Como que isso se forma ali dentro? A troca de saberes é os mais velhos passando por mais novo, né? Sempre está conversando, passando um pouco da cultura, explicando como é, como é que não é, né? Que a gente somos mais velhos, aqui mais um tempo a gente já falta, já tem esse jovem, né? Tanto faz garoto ou as meninas, que tudo, né? Vão aprendendo um pouco da cultura e ouvindo que os mais velhos conversou, né? Que nem eu sou pai de 3 filhos, sempre, desde pequeno, que eu fiscalizava nas escolas, botei para estudar, hoje são tudo concluídos, também são artesãos, e aprende mais várias profissões também, né, que são eletricistas, a caçula é enfermeira aqui em Búzios, no Rio de Janeiro, às vezes estuda, como eu estava falando logo cedo ali pro pessoal, às vezes a gente estuda, conclui uma coisa e aí fica parado, não sai para desenvolver, procurar uma vida melhor, né? Que é importante, se a vida melhor na aldeia a gente tem, né? Mas precisa de mais alguma coisa, né? Estudar mais um pouco, aprender lá fora, né? Aí vai que depois resolve, o espaço é aberto na comunidade para qualquer um indígena que está lá fora, não importa se está em país de fora, se está no Brasil, o espaço é aberto para qualquer um que está lá quando chega na comunidade. O direito é de todos. E vive também, eu vivo numa área de 50 hectares de terra, que nativa, que meus avós deixou, meus pais, né? E hoje a gente vive em luta aí, buscando o que é nosso, atrás dessa demarcação de terra, né? Não só Tupinambá, como para todo o povo indígena brasileiro nessa luta aí. E se sustentando quanto comunidade, né, Bacurau? Nós lá, Tupinambá, são quase 8.000 indígenas Tupinambá, que a gente temos 23 comunidades, que são muito grandes para um só estar, né, resolvendo tudo, né? Boa. A minha cacique é Maria Valdelice, da aldeia Itapuã, fica depois de Ilhéus, uns 30 e poucos quilômetros, quilômetro 22, na BA-01, que faz Ilhéus 1, né? Tudo é eleitoral, é beira de Passou o praia. endereço, a gente vai querer conhecer, né? Com certeza. Ilhéus, coisa linda. E é isso Boa, aí. boa. Eu acho que eu imagino que o grande desafio quanto povo indígena é conseguir manter e fortalecer aquilo que sempre existiu, né? E a melhor forma, inclusive, de a gente poder se tornar cada vez mais sustentável, né? Cada vez mais em equilíbrio com a natureza, em equilíbrio com as pessoas ao nosso redor. Eu acho que trazer esses valores, né, dessas comunidades que precederam a gente, né, que antecederam a gente, dentro dessas novas relações que a gente está construindo. Eu acho que cada vez mais a gente tem tido um ponto, inclusive até latente, no que se tange a comunicação, a posicionamento, a negócios, que é esse resgate da brasilidade, né? A gente tem visto muitas marcas, muitos de querer ter esse contato com esse Brasil de verdade, né? E de resgatar o samba, o carnaval, a cultura, né? Até uma relação com os povos indígenas também, dessa busca, né? De fortalecer isso, porque eu acho que cada vez mais, para a gente poder prever esse futuro e melhorar esse futuro, a gente precisa olhar lá para trás para quem já estava fazendo isso há muito tempo e que a gente resolveu fazer de uma maneira diferente, né? Então, acho que esse resgate
dessa forma de se viver quanto comunidade está sendo o pontapé para essa construção desses modelos de comunidade que o próprio mercado, que os próprios negócios estão se desenvolvendo e se posicionando, e que eu acho que a Yasu, inclusive, né, no teu papel aqui, né, quanto persona, vem com esse lugar do que muito mais do que oferecer esse aplicativo, mas é proporcionar esse ambiente seguro para que essas novas comunidades que têm uma relação em comum possam, obviamente, expressar, falar, se posicionar, escrever, né, se colocar. E eu acho que a gente tem essa relação muito do indivíduo. E eu acho que essa é a pergunta que eu quero te fazer, Bianca. Como que tu vê... Obviamente, a gente sabe da importância do indivíduo dentro da comunidade, mas como que hoje, dentro dessa humanização e da digitalização, né, dessa comunidade, como que a gente consegue conectar cada vez mais esse humano a sentir essa relação de comunidade que povos originários sempre trouxeram, né, e sempre existiram. Então, essa relação da troca dos saberes, do conhecimento, enfim. Queria entender tua opinião sobre isso. E também o olhar, como que a Yasu tem se posicionado quanto a isso também, e de trazer essas relações humanas que são muito difíceis de a gente conectar com o digital. Né? Sim. Essa é uma questão muito assim, importante para a gente, tanto que o nosso slogan é Conectando Experiências, porque não é só simplesmente, eu vou vender um aplicativo. É muito mais que um aplicativo. Então, eu preciso passar para as pessoas também a experiência que é de usar essa tecnologia para conectar pessoas. Então, não é só a gente se conectar ali através da tecnologia, da internet, que muitas vezes é uma coisa tão... a gente não sabe, né, o que o outro ali está passando, né? Eu não tenho essa visibilidade. Então... falta, muitas vezes, na tecnologia, na internet mesmo, né? Quantas pessoas não usam isso de forma errada? Falta essa humanização. Então, a gente tenta buscar da melhor forma possível, tanto que o nosso atendimento lá, o meu time, que na verdade é uma comunidade Yasu, se conectando com outras comunidades, né? Então, assim, o meu time, a gente tenta... humanizar o atendimento, assim, quanto mais próximo nós estivermos da outra pessoa, de entender o que a gente pode oferecer, o que a gente pode ajudar, qual a experiência que eles estão querendo ter com o aplicativo. Então, a gente precisa entender isso. Então, a melhor forma é a comunicação. Então, a gente usa a tecnologia ali, aliado a essa comunicação, a esse calor humano, para fazer disso uma grande experiência. Então, eu acho que é isso, né? Primeiro, lá atrás já começaram, né? Tipo, essa comunidade já vem de muito antes. Então, hoje, até mesmo quando eu cheguei aqui em Salvador, eu pedi licença porque eu estava chegando aqui, vim lá do Paraná. Então, tem todo um respeito a essa comunidade aqui. E eu acredito que a gente precisa respeitar nossas raízes. E eu acho que a tecnologia hoje, até mesmo falando sobre essa questão da demarcação de terras, eu acho que a gente precisa, usar essa tecnologia para o bem mesmo. De mostrar para as pessoas toda a história, a tradição de uma comunidade que é ali a raiz. O Brasil começou há muito tempo atrás, então... quantas pessoas não chegaram aqui e simplesmente invadiram, não pediram licença? Então, não tiveram esse respeito, né, com essa história, com essa comunidade. Então, eu acho que é nosso papel, assim, como indivíduos, como comunidade, fazer essa união da tecnologia com a humanização tem que estar muito bem ali alinhado. Boa. E eu acho que isso conecta muito também com o que o Bacurau trouxe, dessa relação de ensinar o filho que ir para além da comunidade da aldeia, ele estudar e ele se desenvolver, e se ele precisar voltar, ele volta para essa comunidade, porque ali é um ambiente seguro que ele tem. E é esse conhecimento originário que, inclusive, precisa ser continuado, né? E que felicidade saber que existem, que isso acontece e que a gente possa cada vez mais potencializar isso, né? E aí, na tua fala inicial, Greg, você trouxe essa relação, né, das gerações e dessa galera que já é nativa digitalmente. É uma outra forma de se relacionar, é uma outra forma de construir comunidade
e que, obviamente, é o nosso futuro quanto existência, né? Essas crianças que estão hoje aí, que já interagem com o celular desde pequenininha, já nascem com isso predisposto, né? Então, da mesma maneira como a gente tem assim, esse resgate de manter vivo essa essência de comunidade da troca de saberes, da troca de experiências, né, de poder se desenvolver, a gente tem uma outra relação de uma comunidade que já não nasceu nessa raiz aqui, ela nasceu de um outro lugar. Então, fazer essa conexão, eu acho que é um ponto muito importante para a gente discutir. E eu queria entender, Greg, o que tu pensa também sobre essa relação desse offline, dessa coisa que acontece aqui, que não necessariamente é automatizada, eu acho que ela é muito mais orgânica. Como que a gente traz esse orgânico de relacionamento, de comunidade, de troca, para dentro desse ambiente digital, sabe? Sim. Cara, é muito doido, assim, porque a gente está vivendo uma era, né, da transformação digital, onde negócios que eram físicos se tornam digitais, empresas, né, que tinham seus processos manuais começam a entrar em etapas de serviço e transformam o seu produto num produto digital. A gente tem o exemplo da Netflix, né, que era uma empresa que locava filmes e depois começou a montou a plataforma e distribui isso por streaming. Então, a gente vem vivendo um momento muito diferente do que a humanidade já viveu, mas sim, olhando para o passado e para as comunidades. Eu acredito que a tecnologia ela conversa muito com a história, com a cultura, com a arte e com uma maneira de se comunicar. É inevitável você falar de comunicação hoje sem falar de tecnologia, porque esse encontro aqui só poderia acontecer se a tecnologia tivesse existido e nos conectado antes disso, né? A gente se conheceu pela tecnologia, várias pessoas aqui se conectaram, então ela é muito importante para a criação de comunidade contemporânea. Né? Como eu ia conhecer Bacurau, se não fosse talvez pela tecnologia e o conteúdo dele falando nas redes, Christian Wairu também lá da comunidade Chavante do Mato Grosso, né, que eu posso dizer que é uma pessoa que eu tenho uma proximidade, converso com ele, e ele trabalha com audiovisual, e aí já puxando a conversa que o Bacurau comentou antes, que são as pessoas saírem para fora da comunidade, entenderem um cenário diferente e talvez seguirem aquele rumo para a tecnologia, ou para a enfermagem, para a saúde, enfim, para o que for, mas saberem dessa possibilidade. Isso é muito legal porque são comunidades se relacionando, existe essa globalização das comunidades também em relação a isso, e traz essa conscientização das pessoas que hoje você realmente, não importa onde você nasceu, você pode ser quem você quer. Christian prova isso, né? Porque ele é um youtuber, digital influencer, que fala da comunidade Chavante dele para o mundo inteiro. Estava na COP27 agora falando da comunidade dele lá. Então, a tecnologia com a história, com a arte, ela conversa, como repetindo aqui mais uma vez, só para afirmar. E também gostaria de trazer o ponto de que não existe o mundo real e o mundo virtual. Existe o mundo físico, que a gente toca, né? As nossas relações físicas, e existe o mundo digital. Porém, os dois são reais. Eles existem, a gente... Eu até vou mudar um pouco da maneira de falar, porque eu ia falar, a gente perde quanto tempo na internet? E agora a gente investe quanto tempo na internet, né? Quantos minutos dos nossos dias a gente passa conectado? Então, a gente não está perdendo e sim investindo nosso tempo dentro dessa nova maneira de se comunicar. Então, eu acredito que sim, a gente está vivendo uma revolução, sim, a gente está vivendo uma nova conexão, sim, estão se criando novas comunidades, não caracterizadas por um perfil físico, por uma cor de pele, e isso é o legal da tecnologia, porque você não, às vezes, através de um app, tu nem sabe quem está ali, mas você consegue ter uma relação de comunidade, e isso que é o mais incrível, né? Essa diversidade que a tecnologia pode proporcionar também. Boa, boa. E assim, talvez uma das grandes paradas da relação com a comunidade que a gente pode aprender também é essa questão de é minha comunidade, estão na minha comunidade, são da minha comunidade. E a tua fala de
Não, tá aqui, é da comunidade, mas vai lá estudar. Exato. Vai lá fazer o negócio. Vai viver outra comunidade. Vai conhecer outros povos. Vai entender essas relações, mas sem se esquecer de onde a gente... Qual que é a nossa comunidade raiz, né? Aham. Então, eu acho que a nossa relação, principalmente quando a gente olha para esse lado mais negócios, é porque a gente é narcisista com os nossos leads, né? A gente... São os meus leads, é o meu contato. Ninguém pega nisso daqui, ninguém toca nisso... E a relação não é essa, né? É sobre abundância, é sobre a gente entregar conteúdo, entregar informação para que essa pessoa se sinta confortável nesse ambiente e vá viver, vá para além disso daqui, porque somos diversos, temos prazeres diversos e a gente encontrou um ponto em comum que nos une. E por isso que eu estou dentro dessa comunidade. Mas tem N outros pontos em comuns com outras pessoas. Então eu acho que o nosso papel, e aí, né, quanto essa humanização dessas conexões humanas, talvez seja a gente facilitar para que essas comunidades sejam encontradas, para que eu não tenha que demorar tanto tempo para encontrar uma transcriativa, para encontrar um útero, para encontrar a IASO como ferramenta, a comunidade que vocês fortalecem. Como que a gente faz isso ser acelerado, sabe? Quanto tecnologia, porque as pessoas estão buscando uma forma de se conectar e de pertencer a algo, né? Então, eu até queria te perguntar, Bacurau, aproveitando isso também, o que tu vê como algo importante quando a gente fala de comunidade, assim, da relação que você tem com a sua vida, com a forma como você interage com o mundo, o que é importante e o que fortalece essa comunidade hoje? Isso é bom, né? Porque cada vez mais a gente, como você acabou de falar aí, a tecnologia, cada vez mais que a gente viaja, vai conhecendo pessoas novas, né? Procurando mais informação, e cada vez mais trocando esse saber aí, tendo mais conhecimento, levando para a comunidade, trazendo também para vocês, né? Isso é importante. Uhum. E tem toda uma tecnologia, porque quando a gente fala de tecnologia, também a gente só pensa nesse digital, mas o que você faz, o teu trabalho quanto artesão, a matéria-prima que você usa, o conhecimento que você tem sobre isso. Isso tudo é tecnologia que a gente precisa também trazer para o lado de cá, porque é uma tecnologia sustentável, né? E que é o que a gente, de fato, quer construir, né, Bacurau? Com certeza. Sempre trabalhar com a natureza, amar a natureza, isso é muito bom, muito bonito. E preservar, né? A gente precisa minimamente garantir que a gente tem um lugar para viver, né? Massa. E, bom, gente, até acho que a gente contextualizou aí um pouco sobre nossa visão sobre comunidade, o que a gente acredita e tudo mais. Mas o que hoje impede a gente de poder transcender essa relação de comunidade para a transformação que essa comunidade pode causar? Porque eu acho que hoje a gente tem buscado pertencer, mas a partir do momento de pertencer, como que eu sou um canal de transformação a partir disso, sabe? Como que vocês enxergam as oportunidades que a gente tem enquanto comunidade para transformar o nosso entorno, para transformar sustentavelmente ou criativamente o nosso país, as nossas vidas, a relação que a gente tem com o mundo aí? O que vocês, Bianca, fica à vontade? Eu acho que, primeiro, assim, para começar, eu acho que a gente precisa se permitir a viver as trocas, né? Se permitir se conectar de verdade. Assim como o Bacurau falou sobre essa conexão com a natureza, eu acho que se permitir já é meio caminho andado. Porque quantas vezes a gente fica ali tão preso no que a gente acha que é o melhor, que só o que a gente pensa tá certo, e a gente não consegue enxergar o outro, não consegue se permitir até essa troca. Então, eu acho que, como isso acontece muito nessa relação humana, a gente leva isso para a tecnologia. E a gente se tornou... eu vejo muito, assim, das minhas sobrinhas até, o quão individualista ficamos usando a tecnologia, que era para ser uma coisa que... assim, expandisse, exatamente, né? Pra gente se conectar de verdade. Tanto eu lá do Paraná me conectar com vocês, aqui da Gamboa. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse individualismo, sabe? Usar essa ferramenta mesmo para se conectar de verdade com as pessoas. Então, acho que o primeiro passo é se permitir de verdade. Tá aberto à troca, exatamente. Né? A ouvir também, né? Acho que o movimento de escuta, e a Cui fala muito disso, né? Que ela tem muito essa característica da escuta e de se colocar nessa posição de escuta. E acho que a gente às vezes fala muito, né? E ouve pouco.
E eu acho que talvez esse seja um grande movimento para transcender, né? Para levar a gente para um outro lugar. Exatamente. E principalmente onde todo mundo tem algum argumento, né? A gente está muito nessa... Eu tenho sempre algo para falar. Eu acho que a internet empoderou o indivíduo a poder dar sua opinião. Eu não gostei. Eu acho que isso mudou muito o nosso comportamento, inclusive, né? De a gente acreditar naquilo que a gente acredita, nos nossos valores e defender isso. Mas como que a gente faz para isso não ultrapassar o valor do outro? Porque, de novo, estamos falando sobre comunidade, né? E não estamos numa comunidade, mas não pertencemos somente a ela. Então, como que essa relação, Greg, para ti, ela acontece dessa individualidade que ela trouxe, desse egoísmo que a internet trouxe, né? E esse digital, quanto esse ambiente onde a gente interage atualmente, da possibilidade que a gente tem de troca genuína, sabe? De ser real de fato, ter um impacto de fato e levar a gente para um outro caminho. Eu acredito que a gente só vai ter esse resultado genuíno quando todos entenderem que todos somos iguais. E isso se dá a partir da descentralização do poder hierárquico das comunidades. Então, não estou falando no fim das lideranças aqui, né? Toda a comunidade vai ter seus líderes. E, de fato, tem que existir isso, né? Os mais sábios, os anciões, passando conhecimento, dentro de empresas de tecnologia, os sêniors, né? Com seus tempos de carreira. Enfim, a gente pode fazer N comparações aqui. Mas a descentralização do poder é muito importante, pois eu acredito que todos temos lugar de fala. Né? E quando a gente fala de você ser igual ao outro, sim, você ter a sua opinião, mas entender que o outro também tem a opinião dele e que isso tá tudo bem, e é assim. E não, de fato, a minha opinião tem que ser a opinião de todo mundo. E quando eu falo de descentralizar o poder, é isso, é a gente abrir mão do nosso ego, é abrir mão do egoísmo, enfim, descentralizando esse poder, dando autonomia para as pessoas, dando liberdade do erro para elas se sentirem confortáveis de errarem num ambiente seguro, né? E eu acho que acolhendo essas pessoas, trazendo afeto, acho que a maneira que a gente aprende a ter afeto é uma maneira muito dentro de casa. E quando você sai para o mundo, que no momento estou viajante, né? Eu estou descobrindo novas maneiras de sentir afeto, novas maneiras de me conectar com as pessoas, nova maneira de entrar numa comunidade, daqui a pouco dando tchau para ela, mas levando ela comigo, e no digital a gente vai alimentando isso. Então, eu acredito na descentralização do poder hierárquico, mas sim na capacidade das lideranças formarem novas lideranças e isso ser orgânico, natural, assim, da comunidade, sabe? Concordo e acrescento essa questão de um ambiente livre, né? Porque a gente sempre fala, a Transcriativa, ela só existe, ela só funciona, ela só acontece por causa da nossa comunidade. A gente não seria nada se não fosse a nossa comunidade. Que são pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente também acredita, que é maior do que a gente, inclusive. Porque quando a gente fala de criatividade brasileira ou de sustentabilidade, não é a Transcriativa, né? É sobre um valor, né, a criatividade quanto essa característica inerente a qualquer pessoa na Terra, né? Todo mundo é criativo por essência, independente do que faz, né? A diferença é que a gente acaba deixando de ser criativo no decorrer da vida. E quanto comunidade, a gente está aqui para falar, não vamos deixarmos de ser criativos, né? Vamos ser cada vez mais e valorizar a criatividade e o potencial de cada um. Então é isso que promove para que as pessoas queiram estar dentro desse ambiente, porque elas entendem que aquilo que elas são, quanto criadores, tem valor do lado de cá. E isso transcende a gente, né? Então, eu acho que criar esse ambiente democrático, né, igualitário, né, de respeito, de proximidade, de horizontalizar esse discurso e essas conversas dentro desse ambiente de comunidade, permite que o outro queira criar contigo. Perfeito. Então, por exemplo, eu lembro que lá no início da Transcriativa, a gente só tinha um blog colaborativo. A gente começou como um blog, onde a gente falou, galera, querem falar sobre criatividade, querem começar a se posicionar e tal, a gente tem esse espaço aqui, vamos fazer. Começou, a gente chegou a ter, na época de marketing digitais da vida, inbound marketing, metodologias e tudo mais,
A gente tinha 100 conteúdos por mês no blog. O que eu faço em SEO com 100 conteúdos, sabe? Isso extrapola qualquer estratégia de marketing. E mais, além do número, né, do conteúdo em si, da quantidade de conteúdo, é a qualidade do conteúdo, é o teu ponto de vista. Você não vai me dizer uma coisa que você não acredita, sabe? Você está se propondo aí ali sentar, escrever um texto para publicar naquela comunidade. Como que eu não vou receber isso entendendo que aquilo ali tem um valor absurdo quanto conteúdo, que é um ouro, né? Hoje eu recebi um dos conteúdos de um dos mobs e ela falou: se não der tempo pro Borogodei, mas tem ouro aí, hein? Usa depois. Eu falei: é isso, porque sim, conteúdo, educação, capital intelectual, né, saberes, a gente tem que compartilhar a todo momento, né? O máximo que a gente puder. Então, eu acho que a gente trazer essa comunidade para criar é a partir de um ambiente livre, igualitário, democrático, porque aí a gente constrói tudo que a gente quiser com essa comunidade, sabe? E potencializa aquilo que em comum a gente acredita. Faz sentido? Tá dando... Conseguiu me acompanhar? Deu tudo certo, né? Boa. E me conta sobre, em relação ao convívio de vocês e a relação que você tem hoje. É a tua primeira vez aqui na Gamboa? É a primeira vez que eu venho aqui na Gamboa. A primeira vez, boa. É muito diferente? Não, é tudo bom. Tá gostando, que bom, então. É na beira da praia também? É na beira da praia. Lá vocês têm rio, não tem? Tem muitos rios, cai nas praias. Boa. Tem lago. Tem a junção do rio com o mar, tem né? os encontros. Os encontros. Rio com o mar. Em memória que você está dentro na praia, você já está dentro do rio, mesma coisa. Então, na verdade, aqui Tem também muito é isso, né? Aqui é o encontro do mar com esse rio que a gente tem a ilha toda aqui, né? Então estamos meio parecidos de natureza. A Bahia, né? Viva a Bahia. Com certeza. E eu acho que isso é algo legal, né? Tupinambá é uma dos povos originários mais antigos do Brasil, se não o mais antigo, né? com Não me certeza. deixa errar. Legal. E além disso, ele é da Bahia mesmo, né? É aqui do interior da Bahia. E a gente, quando veio quanto movimento para a Bahia, foi isso que você trouxe sobre esse pedir licença, né, para a Bahia, porque eu acho que aqui é muito o início de tudo sobre o que é ser brasileiro. Então, falando de comunidade, poder viver aqui, entender como a comunidade da Bahia, né, do tamanho que ela é, mas dessa sua essência, e aí aqui na tua representação também quanto esse povo originário e que, enfim, que fundou essa realidade sobre o que é a cultura brasileira, sobre o que é a essência brasileira, é muito valioso. E, inclusive, quero até aproveitar esse momento para te agradecer por ter vindo, por se dedicar, por estar disposto a trocar isso aqui com a gente, trazer o conhecimento de vocês, trazer as informações que vocês têm lá também. Enfim, então, quero só abrir aqui o meu coração e dizer que sou muito grato pela visita, por recebê-los. E são sempre muito bem-vindos, sabe? Então, abrir esse espaço aqui só de agradecimento mesmo, tá? Valeu, obrigado. E só para acabar de completar... Fica à vontade, por favor. E toda nação brasileira, olhando direito, não importa se nasceu na aldeia, se não nasceu na aldeia, todo mundo tem um sangue indígena que corre na veia. Não importa a cor, não importa o cabelo, mas já tem dos avós, já tem das avós, já tem dos bisavós, né? Às vezes eu ouço cada pessoa falando assim, dizer: eu sou índio, mas não gosto de me apresentar muito, porque sobre o racismo que a gente tem nesse Brasil, né? Do povo, às vezes agrada, às vezes não agrada, né? Sempre é isso aí, não importa a etnia brasileira, que todo brasileiro tem o sangue indígena que corre na veia. Viemos desse ponto em comum, né? Não tem... com certeza. Claro, somos miscigenados, né? Muito misturados, mas ao mesmo tempo temos essa raiz aí, genuinamente. É o que faz a gente ser brasileiro de fato, né? Com certeza. E que bom, e que a gente cada vez mais possa resgatar isso e trazer isso para o mainstream, né? Eu acho que, né, a gente ouvir mais falar sobre os povos originários, sobre a cultura, sobre a ciência, sobre essas tecnologias, principalmente na transformação sustentável, eu acho, do nosso país, né? Eu não esqueci até a data agora do ano que eu tive encontro do E14 ali, depois a gente deixa Salvador e segue em direção Paulo Afonso, aquela comunidade ali de Rodelas, Bahia, né? A gente teve um encontro lá do E14, 14 indígenas, 14 etnias se encontrando, né? Depois a gente participou
e outro encontro com os professores também, naquela comunidade ali de Abaré, Bahia também, na beira-rio de São Francisco, né? E a população tudo vai, indígena, se encontrar, né? Entre alunos, professores. Junta todo É mundo. muito bom trocar saberes, né? Saber de que hoje, como você acabou de falar, tecnologia descobre onde a gente está, né? Tanto muito quer saber se a gente está no sul da Bahia, oeste da Bahia, ou não sei o quê, né? No Nordeste, né? Que nem quando a gente chega lá em São Paulo, que a gente fala é da Bahia, aí muitos pensam assim, que todos que é da Bahia é da beira da praia, mas não todos, né? É da Não. Bahia, mas é do Recôncavo, é do centro lá do sertão da Bahia, né? Nós somos da beira da praia, praiano mesmo, original ali da Tupinambá de Aliança do sul da Bahia. Que demais, demais. Eu amo praia, né? Então, assim, mas a Bahia é gigante. A gente recentemente fez uma viagem pelo interior da Bahia e, meu Deus, Bahia não tem fim, né? Essa Bahia é muito grande, muito grande. Boa. E aí, Bia, me conta sobre essa relação, acho que de a gente até não mudar de assunto, mas a gente começar a tratar também de um outro ponto que eu acho que é importante a gente conversar. Até, eu nem sei quanto tempo a gente tem ainda, mas... já estamos quase chegando no final. Mas quero dar essa última rodada, fazer uma pergunta final, assim, para a gente concluir, sobre o que tu pensa quando olha para o futuro em relação à forma como a gente está se relacionando hoje com a viabilização disso, pensando nos impactos que a gente tem a partir da realidade que a gente está vivendo hoje. Eu acho que vou refazer minha pergunta para ela ficar mais clara. As nossas relações é que estão construindo esse futuro. Se a gente parte do princípio que a gente valoriza a comunidade como esse ambiente para a transformação, para acontecer e para fazer acontecer, a gente entende que é daqui que está saindo essa realidade que a gente quer construir de futuro. Pensando nesse caminho que a gente está traçando, né, quanto a construções de comunidade, a gente se entender pertencente, como que você olha isso daqui a 10 anos? Em que lugar que a gente vai estar? Quais são as relações que a gente pode construir? O que talvez a gente tenha que ter de alerta também nesse sentido, porque nem tudo são flores e a gente sabe disso. Então, quais são também esses pontos de atenção que a gente precisa estar ligado quando a gente fala de movimento, de comunidade, de gestão de pessoas, de interações, de relacionamento? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender, assim, é que comunidade, ela é uma soma, ela não é uma subtração. Então, eu acho que a partir do momento que a gente mesmo entender isso, porque uma comunidade nada mais é do que vem ali um pouquinho de um, vem um pouquinho do outro. Então, todo mundo cria junto, todo mundo ali tá compartilhando alguma coisa. Então, eu acho que para a gente ter um futuro dessa comunidade, sei lá, vou colocar o Brasil, que é uma comunidade gigantesca, de toda essa mistura, a gente precisa entender que é soma. Então, a gente tem que parar com essa coisa... É bizarro, né? Tanta coisa que a gente vê sobre racismo, homofobia, a morte de tantos indígenas. Então, uma cultura que vai sendo tão ameaçada. Então, eu acho que a gente precisa entender mesmo essa soma. A gente precisa, para a gente chegar daqui 10 anos e ver uma comunidade mesmo com tantos altos e baixos, que tem muitos baixos, que nós sabemos, a gente precisa começar no respeito. Então, usando a tecnologia dessa forma responsável. A gente precisa entender que a comunicação tem que ser responsável. Então, eu mesma, quando fiquei sabendo que estaria aqui hoje, tendo esse papo tão massa, eu falei, cara, eu preciso usar a minha comunicação de forma totalmente responsável. Porque nós mudamos... eu estudei serviço social e, como assistente social, não cheguei a me formar, mas eu tinha consciência de que o usuário que eu fosse ali prestar um atendimento, eu preciso ter uma responsabilidade no que eu falo. Então, eu posso mudar a vida de uma pessoa tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu acho que hoje o que a gente precisa fazer é entender isso. Qual é a minha responsabilidade dentro de uma comunidade, sabe? Para a gente chegar daqui 10 anos e falar, cara,
era isso aqui. Porque a tecnologia, ela tá vindo com tudo, né? Então, tudo é muito novo, assim. A cada dia, a gente mesmo da área de eventos, nós trabalhamos com aplicativo, então, a cada dia é uma coisa diferente. A cada dia a gente tá ali acompanhando essa inovação, né? Então, pra gente chegar daqui 10 anos e conciliar bem isso, essa tecnologia e essa humanização, eu acho que é isso que a gente precisa entender, que é sempre soma, nunca é subtração. É isso. É isso aí. E tu, Gregory, o que tu pensa, o que tu enxerga desse caminho que a gente está traçando quanto sermos comunidade e operarmos dessa forma dentro desse futuro que estamos criando aí? Interessante, né, o que a gente está criando. Acho que passa por discussões de tecnologia, discussões éticas, filosóficas, mas a questão, acho que principal é nunca esquecer da onde isso surgiu, né, como a inovação ela é orgânica no mundo, né, todas as inovações que deram certo, elas foram criadas para solucionar um problema. Eu acredito muito que a tecnologia, com um olhar mais do design, assim, ela vem para solucionar vários problemas, inclusive problemas de gestão de comunidade, problemas de pensamentos extremistas também. E aí tem o ponto que a Bia comentou, que é o ponto do respeito, né? E aí tem todo o embasamento aí de a gente, quando for pensar em como eu vou me relacionar com uma comunidade, com uma pessoa, com um negócio, com um projeto, com um território, eu me envolver com o máximo de respeito que eu conseguir, né? Então, acho que essa é a minha mensagem que eu quero deixar aqui, né? Vivam intensamente o respeito, usem e abusem do respeito, porque eu acho que é a nossa maior ferramenta de conexão e de criação de comunidades, assim. Perfeito, perfeito. Eu acho que parte-se desse princípio, né, da liberdade das pessoas pertencerem, de irem, né, e de estarem aqui, desejarem estar para além daqui, e ao mesmo tempo, quando elas estiverem aqui, elas entenderem esse papel quanto pertencer àquele ambiente, né? Perfeito. Porque também a comunidade é um ambiente de troca. Eu quero muito receber, né? Eu quero conhecimento, informação, conteúdo, independente do que ofereça-se ali. Mas a gente precisa doar também, né? Acho que essa troca ela tem que ser muito justa dentro de uma comunidade. É o que eu tenho para oferecer para aquilo que eu preciso, né? Então, como que a gente pode fazer isso acontecer de uma maneira orgânica, né? E muito recíproca, né? E sem ficar cobrando essa questão de que eu fiz e agora eu quero de volta, né? Isso. Acho que esse é o ponto. E de sentir também o que é merecimento, porque aí também eu entendo da valorização, né? A pessoa tem que sentir que aquilo que ela também fez dentro daquele ambiente gerou algum impacto ou ela minimamente se sentiu valorizada por aquilo. Então, como que a gente media? Eu acho que esse é o grande ponto de atenção que eu trago sobre o que, para a Transcriativa, eu olho como o nosso grande alerta sobre as pessoas que estão à nossa volta. É uma galera muito massa, incrível, com capital intelectual absurdo, diversa de vários pontos, né, e perspectivas diferentes, e que precisam ser valorizadas também nessas especificidades, sabe? Então, eu acho que a minha maior camada aqui que eu quero dizer sobre a comunidade é como que cada vez mais a gente consegue gerar valor para quem está contribuindo com essa comunidade, sabe? Porque se ela entrou ali, ela se dedicou e foi lá e fez, e de alguma forma ela não percebeu, eu não estou dizendo que tem errado ou certo nisso, mas ela não percebeu que ali o que ela fez gerou valor, ela se sentiu empoderada, ela se sentiu valorizada, a possibilidade dessa pessoa se esvair é muito rápida e muito automática de acontecer. Então, eu acho que preservar as pessoas quando elas chegam, acho que o cuidado, a atenção, o respeito, a troca, a liberdade, acho que tudo isso que a gente falou aqui, né, de interagir quanto ambiente, corrobora para que esse tipo de problema ele não venha acontecer, né? Mas assim, eu entendo muito hoje como o grande desafio da Transcriativa, principalmente quando fala de criativos, né? Que é todo mundo ali querendo dar uma ideia e fazer acontecer, e bora, e vamos por ali, vamos por lá, e vamos por cá. Muitas ideias. Então, como que a gente valoriza todas essas ideias e, ao mesmo tempo, garante que todo mundo esteja feliz em continuar dando ideias, né, para esse movimento? Então, a gente tem tentado fazer isso cada vez mais.
Porque, de novo, né, o nosso grande ativo é a nossa comunidade, é isso que a gente está construindo aqui, então é muito valioso também. A gente está chegando no final aqui, eu queria agradecer de novo. Muito obrigado. Acho que, Bacurau, tua presença aqui ela foi fundamental para a gente aterrar essa realidade do que é a comunidade genuinamente brasileira. Então, muito grato pela tua disponibilidade em trocar com a gente. Bianca também, nossa parceira. E, de novo, se você não baixou o app, Baixa o app, gente. Engaja esse app aí, pelo amor de Deus. Bora. Tem muito conteúdo lá. Todas as informações do Borogodei tá acontecendo lá. Também tem a Borogoteca, então fique à vontade aí para consumir todos os conteúdos de independência que a gente tem. E, Bianca, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo teu conhecimento, teu capital intelectual. Seguimos agradeço. juntos nessa grande comunidade que somos. Vamos juntos, gente. Muito obrigada. É um prazer, é uma honra. Maior respeito por esse projeto, por tudo. Obrigada. Valeu. E Greg também, né? Greg já é de casa, já veio aqui na base algumas vezes. Muito obrigado por também estar aqui com a gente, por trazer teu conhecimento. E bora, né, irmão? Bora. Temos muita coisa para construir junto aí. Bora, gratidão imensa, assim, a esse momento, tá sentado numa mesa com o Bacurau. Ontem a gente conversou bastante também e conheci o trabalho dele, né, de muito respeito com a natureza. Eu, num outro lado aqui, falando de gerações futuras, de experiências, né, malucas aqui do mundo dos games e ludicidade, e essa combinação aqui, trocando uma ideia com ele ontem, explodiu minha cabeça. Toda vez que eu venho para a base é isso, é uma explosão, né, incontrolável de criatividade que a gente tem aqui e sai daqui muito mais vivo, me sinto muito mais vivo quando saio daqui. Então, gratidão por proporcionarem isso e por também trazerem a questão de que o conteúdo gerado aqui não é a quantidade do conteúdo gerado aqui, não é número, mas sim a qualidade, essa valorização da qualidade do que se forma aqui, né? Então, todas as pessoas envolvidas nesse projeto estão de parabéns por acreditarem que realmente não é eu ser o maior, eu ser o melhor, e sim a qualidade de como é feito isso, a sensibilidade, o olhar, o carinho, a dedicação, a força que bota nisso, né? Essa dedicação é foda. São poucas pessoas que têm e é admirável quando a gente encontra. É isso. E o bom é que a gente só se une aos bons também, né? Então é todo mundo disposto, porque, olha, chegar aqui na Gamboa esteja disposto, né? Tem que estar disposto. Quer falar alguma coisa, Bacurau? Fica à vontade. É como diz aquela história, né? Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. É isso, galera. Continuem consumindo os conteúdos aqui. Amanhã tem mais Borogodei. Esse é só o primeiro dia ainda. Vão ter mais podcasts aqui acontecendo. Galera, muito obrigado. Tamo juntão. É isso. É nóis. É nóis. Valeu. Obrigada, gente. Boa, galera.